Bem-vindas e bem-vindos a mais uma Conversa de Cabaré versão Adonis.js, o podcast Dev Sem Proteção. Hoje a gente vai mergulhar fundo, assim, numa ferramenta que é chave para performance e para robustez das nossas aplicações Node.js, especialmente com Adonis.js. Vamos falar do Bento Cache. Exato. Vamos explorar um pouco como é que o Bento Cache funciona por baixo dos panos, sabe? Suas funcionalidades principais e, claro, como ele se encaixa tão bem com a Adonis.js 6 para otimizar o que a gente constrói. E olha só, pessoal, lembrando sempre que este programa é criado e mantido com muito carinho e dedicação pelo Nuno França. É importante reforçar isso. E fiquem ligados, todo dia tem 3 conversas como essa rolando às 10, às 16 e às 20 horas. Perdeu alguma? Sem problema. Tem um acervo gigante com mais de 500 conversas sobre programação esperando por só R$ 29,00 mensais. O link tá na descrição, claro. E se você tá acompanhando pelo YouTube, já sabe o esquema, né? Deixa aquele joinha, se inscreve no canal. Tá pelo Instagram? Solta o like e segue a página. E, óbvio, compartilha com a galera dev. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Bom, vamos lá. Desempacotar esse tal de Bento Cache. Por que a gente precisa tanto de cache, afinal? Então, imagina um cenário comum, tipo, precisar de um token de API. Pega o exemplo do QIFI que você mencionou. Isso. Esse token expira. Gerar ele toda hora, a cada requisição, é muito ineficiente. E, muitas vezes, a própria API não recomenda isso, né? Tem limites de uso. Verdade. A gente precisa guardar essa informação por um tempo. Exato. E aí, soluções mais simples, tipo Async Local Storage, não servem para tudo. Elas são ligadas ao contexto de uma única execução, uma única requisição. O cache mesmo, o bom, precisa sobreviver, persistir entre requisições diferentes, contextos diferentes. É aí que entram ferramentas mais profissionais, mais parrudas. E surge o Bento Cache. Pelo que entendi, não é só mais uma biblioteca de ponte para Redis, por exemplo. É mais que isso? Com certeza. É uma biblioteca para Node.js bem poderosa, cheia de funcionalidades. Vai muito além de ser só um adaptador chave-valor. O Adonis.js, lá no pacote @Adonis.js Cache, usa o Bento Cache por baixo dos panos. Isso facilita muito a vida no Adonis 6. Mas é legal saber, embora ele funcione super bem com o Adonis, o Bento Cache mesmo é agnóstico. Dá para usar em outros frameworks Node.js tranquilamente. Legal. E uma das coisas que mais chama a atenção é o tal do multi-tier caching, as múltiplas camadas. Como é isso na prática? Isso é muito bacana. É onde a coisa fica realmente interessante em termos de performance. O Bento Cache permite trabalhar com camadas. A camada L1, que é o cache local, fica na memória da própria aplicação. Usa um esquema tipo LRU para gerenciar o espaço, é super rápido. Na RAM mesmo, né? Isso, na RAM. E tem a camada L2, que é o cache distribuído. Aí sim, entra um armazenamento mais persistente, como o Redis ou até um banco de dados. Entendi. E como ele decide onde buscar? A lógica é simples e eficiente. Primeiro, ele tenta na L1, na memória. É o acesso mais rápido possível. Se não achar lá, o que a gente chama de cache miss, aí sim ele vai buscar na L2, no Redis, por exemplo. E se achar na L2? Se achar na L2, ele traz essa informação para L1 também, para que da próxima vez que precisar já esteja lá, na memória, super rápido. Tem fontes que falam que o acesso a L1 pode ser, milhares de vezes mais rápido que acessar a L2. Entre 2.000 e 5.000 vezes. O ganho é absurdo. Uau! Mas aí surge uma questão. Se minha aplicação está rodando em várias instâncias escalada horizontalmente, como essas caches L1, que estão na memória de cada instância separada, ficam consistentes entre si? Ótima pergunta. É aí que entra a sincronização via bus. O Bento Cache consegue usar um sistema de pub-sub, como o do próprio Redis, para isso. Funciona assim. Quando uma instância atualiza ou remove um dado do cache dela, ela dispara uma mensagem nesse bus. As outras instâncias estão ouvindo esse bus. Quando recebem a mensagem, elas invalidam a cópia local daquele dado específico na L1 delas. Então uma avisa as outras para limpar aquele dado da memória local. Faz todo sentido para manter a consistência. Essencial para escalar, né? Exatamente.
Sem isso, cada instância poderia ter uma versão diferente do dado na memória, o que seria um problema. E as operações do dia a dia? Como a gente busca ou define um valor? Ouvi falar do get or set. Sim, o getter set é a operação central, a mais usada provavelmente. A ideia é bem direta. Você define uma chave para identificar o dado e define também uma factory, que é basicamente uma função. Essa função é responsável por buscar ou calcular o dado real, sabe? E na API externa, do banco, onde for. E o TTL, o tempo de vida? Isso, você define o TTN junto. Pode ser de forma bem legível, tipo 5M para 5 minutos, 2.5H para 2 horas e meia. Bem prático. Aí a lógica é, o Ben2Cache olha se a chave existe e se ainda está válida, dentro do TTL. Se estiver, ele retorna o valor do cache na hora, rápido. Se a chave não existe ou se já expirou, aí ele executa a sua função factory. Para buscar o dado novo. Exato. Pega o resultado dessa factory, salva no cache com o TTL que você definiu e aí sim retorna esse resultado novo. Muito bom. Evita chamar a factory sem necessidade. E para organizar melhor essas chaves todas, ficar só no nome da chave pode virar bagunça, né? Verdade. Para isso, o Ben2Cache oferece namespaces e tags. Namespaces são como pastas, sabe? Você agrupa chaves relacionadas. Por exemplo, o namespace users. Aí, se precisar limpar todo o cache relacionado a usuários, você limpa o namespace users de uma vez só. Bem mais fácil. E as tags? Tags são ainda mais flexíveis. Pensa nelas como etiquetas. Você pode associar uma chave a várias tags. Por exemplo, uma chave de produto pode ter a tag produtos e a tag categoria XPTO. Depois, você pode invalidar tudo que tem uma tag específica, tipo, invalida tudo com a tag categoria XPTO. Isso é ótimo quando um dado relacionado muda e afeta várias chaves de cache. Legal, facilita muito a invalidação granular. Agora, além da velocidade e organização, e a robustez. O que acontece se a minha fonte de dados, a minha factory, fica lenta ou até cair? O Ben2Cache pensa nisso também. Ele tem mecanismos bem interessantes como os grace periods, os períodos de graça. A ideia é permitir que o cache sirva um dado um pouquinho velho, stale, mesmo que o TTL principal já tenha expirado. Tipo, ele entrega o último valor válido que ele tinha. Exato. Enquanto isso, ele tenta atualizar o dado em background, executando a factory, sem bloquear a requisição principal. É muito parecido com o padrão SWR, Stay While Revalidate. Ah, bacana! Isso é ótimo para a resiliência. A aplicação continua respondendo qual algo, mesmo que a fonte esteja com problema, e timeouts. Também tem, para controlar o tempo máximo que a sua factory pode levar para executar. Tem o soft timeout e o hard timeout. O soft timeout, se a factory demorar mais que o tempo definido, ele permite retornar o dado stale se estiver no grace period, mas a factory continua rodando em background para tentar atualizar. Já o hard timeout é mais drástico. Se a factory passar do tempo limite, ele interrompe a execução dela. Aí pode dar um erro se não tiver um dado stale para retornar. Entendi as diferenças. E a tal da Stampede Protection? Proteção contra estampida. O que é isso? Ah, essa é genial. Imagina uma chave muito popular no seu cache, acessada por muitas requisições. Quando essa chave expira... Várias requisições vão tentar buscar o dado novo ao mesmo tempo. Exatamente. Dezenas, centenas de requisições poderiam disparar a mesma factory simultaneamente. Isso causaria uma estampida na sua fonte de dados original, API, banco, etc. Um desastre de performance. Faz sentido. E como o Ben2Cache evita isso? O Getter Set já vem com isso embutido. Usa locks automaticamente. Quando a primeira requisição detecta que a chave expirou, ela trava a chave. Ela então executa a factory para buscar o dado novo. Enquanto isso está rolando, se outras requisições chegarem pedindo a mesma chave... Elas esperam. E isso, elas ficam esperando o resultado daquela primeira execução que está com o lock. Assim que a primeira termina, atualiza o cache, libera o lock e as outras recebem o dado novinho sem todo mundo ter executado a factory. Protege demais a fonte de dados.
Nossa, muito inteligente. Realmente pensado para cenários complexos. Falando nisso, em construir aplicações robustas e dominar essas ferramentas, para quem quer ir fundo mesmo no Adonis de S6, dominar desde o básico até esses conceitos mais avançados que a gente está discutindo, tem um curso completo de Adonis de S6 disponível. É verdade. É uma oportunidade excelente para acelerar o aprendizado, construir projetos mais sólidos, mais performáticos, vale muito a pena dar uma olhada. Onde encontra? Fácil. www.adonisjs.com.br. E claro, o link está aqui na descrição desta conversa também. Fica a dica. Boa! Voltando então para a integração no Adonis. Como a gente usa tudo isso dentro de um projeto Adonis de S6 na prática? Bem direto, graças ao pacote Ads Adonis Atacache. A configuração principal fica lá no arquivo config atacache, TS. Nesse arquivo, a gente definiu os stores, que são as configurações de cache que a aplicação vai usar. É lá que você diz qual driver usar, memória, heads, configura as camadas L1, L2, o bus para sincronização, TTLs padrão, essas coisas. Certo, a configuração fica centralizada. E para usar no código, tipo num controller ou serviço? Você importa o serviço cache que vem de Ad Adonis JasCache Services Main. Simples assim. Por padrão, ele vai usar o store definido como default lá no arquivo de configuração. Mas se você tiver vários stores configurados, talvez um para sessão, outro para dados de API, pode escolher qual usar com cache.use, nome do store específico. E tem mais alguma facilidade, tipo para limpar o cache ou usar nas views? Sim, existem helpers para usar o cache diretamente nas views do Edge, o que é bem útil, e também comandos ACE para linha de comando, como acecache.clear, para limpar o cache todo, ou um store específico. Bem completo. Então, juntando tudo, o Bento Cache, especialmente quando é integrado assim no Adonis.js, parece ser bem mais que só um acelerador. É quase um gerenciador inteligente de dados, né? Aumenta a resiliência também. Exatamente essa a ideia. Ele vai desde a performance extrema que o multi-tier caching oferece, até a robustez que vem com os grace periods, os timeouts, a proteção contra estampida. É uma solução bem completa para muitos cenários de cache. Bom, espero que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear as ideias sobre o Bento Cache. Agradeço muito a companhia de quem ouviu até aqui. Foi um papo bacana. E não se esqueçam, compartilhar este conteúdo ajuda muito a fortalecer a comunidade Dev. Manda para o colega. E para quem quer ter acesso ilimitado ao nosso acervo, com centenas de outras conversas como esta sobre diversos temas de programação, é só assinar. São R$ 29,00 por mês. O link para o acervo completo está na descrição. Vale super a pena conferir. Até a próxima conversa. E fica a reflexão, né? Com essas camadas todas de cache, L1, L2, grace periods. Como a gente encontra o equilíbrio certo entre o ganho de performance e a complexidade que isso adiciona no sistema? Onde será que está o ponto ótimo para cada aplicação? Fica aí para pensar.